到的怎會不接受？Essa cena do filme The Killer de 1989, dirigido por John Woo. Você pode não saber quem é John Woo, mas ele deixou um marco nos filmes de ação. Um marco que não saiu até hoje. Luc Besson, Quentin Tarantino e as irmãs Wachowski são alguns dos vários diretores que foram influenciados pelos filmes de John Woo. Seu estilo único, pegando inspiração de filmes noir, western e até kung fu, fizeram ele ser um dos melhores diretores dos filmes dos anos 80 e 90, fazendo algumas das melhores cenas de ação da história de todo o cinema. E por que elas são tão boas? Por causa do impacto que as armas causam. Enquanto nos filmes americanos o impacto é assim, nos filmes de John Woo é assim. A destruição é incomparável. John Woo sabe muito bem como transformar lugares comuns em um cenário de guerra. Mas não é só isso que fazem os filmes dele serem tão bons. As coreografias das cenas também são muito boas, e elas só são a ponta do iceberg do que o cinema de Hong Kong de 1980 tinha a oferecer. Intenso, explosivo e perigoso. Esse era o cinema de Hong Kong nos anos 80. John Woo pegou essa energia caótica que rondava o cinema naquela época e incorporou nas suas cenas. Ele lançou clássicos de 1987 até 92, como A Better Tomorrow, The Killer e Hard Boiled, que depois serviram de inspiração para outros filmes como Desperado, The Professional e o clássico Matrix de 1999. Matrix pegou inspiração do cinema oriental, como animes, filmes de Kung Fu e, é claro, os filmes de John Woo, e fez um enorme sucesso na época, e faz até hoje. Algumas das cenas mais aclamadas do filme são as cenas com slow motion, ou bullet time. Esse efeito era diferente do que já foi usado nos filmes de John Woo, que se inspirou pelos filmes de Sampa Kinpa. É como se o próprio tempo se movesse devagar, e não em slow motion. E graças a Matrix, o termo bullet time nasceu. Você sabe do que eu estou falando? De todos aqueles filmes legais de ação, onde o tempo fica devagar no meio do tiroteio. Sabe como é? Você pode ver as balas voando pelo ar, o herói se desviando delas em câmera lenta. Cara, seria demais poder fazer isso. Max Payne foi lançado em 2001 pela Remedy, um estúdio finlandês que até então tinha lançado só um jogo, Death Rally. O primeiro jogo da Remedy foi publicado pela Apogee Software, hoje em dia conhecida como 3D Realms. 3D Realms, os mesmos caras que trabalharam com Wolfenstein, Donkey Nukem 3D e Shadow Warrior.
Depois do lançamento de Death Rally, Scott Miller, fundador da Ted Realms, perguntou ao estúdio se eles tinham mais algum projeto em mente, e eles mostraram a ideia de um jogo em câmera isométrica chamado Dark Justice. I remember sitting down with them. I said, you know what? Let's learn what we did. We've learned some really cool things from doing Duke Nukem, character-based things. So let's make this a character-based franchise. We'll come up with a really cool name, and let's do full 3D, and let's come up with some really cool innovations for the game. And one of them was, let's do photorealistic art. Let's do graphic novel type presentation. Our team's not big enough to do cut screens, so let's fake it with graphic novel stuff. And let's just really give this character a great personality. And I said, and I still remember to this day in the meeting, just kind of sitting around casually, I said, if we do our jobs right, this is going to be a game that's going to be around for decades. It's probably going to be a movie. The movie studio's going to want to come to us, and it's just going to be a character that people love. And so they totally bought into it. Entre 1996 e 97, o desenvolvimento do jogo começou, com o nome de Max Hit, que depois veio se tornar Max Payne. Eu dei a ideia do nome Max, mas não consegui pensar em um sobrenome bom. Depois de um tempo, o melhor nome que a gente tinha conseguido pensar era em Max Hit, e a gente gastou mais de $20 mil registrando esse nome por todo o mundo. Até que alguém da Remedy propôs Payne. Abandonamos Hit e gastamos mais um monte de dinheiro patenteando o nome Max Payne. Realmente, um nome perfeito. As influências de filme noir do roteirista Sam Lake e o gosto dos programadores por filmes do John Woo Eu, abra depressa, deixa-me entrar. Não tão depressa. A senha? John quem? Ora, vamos. Ok, John Woo. Certo. Entre. fez Max Payne ter uma atmosfera e jogabilidade única. Depois de mostrar a Scott Miller um efeito de slow motion quando os inimigos morriam, baseado nos filmes de John Woo, Miller pediu que isso fosse implementado de algum jeito na gameplay, e foi assim que a principal mecânica do jogo foi criada. A história de Max Payne, escrita por Sam Lake, também se destaca. Não pela sua originalidade, já que a história sobre o cara que teve a família morta e busca por vingança não é nova, é clichê. After Y2K, the end of the world had become a cliché. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliché when it's happening to you. Max era um policial de Nova York, que depois de ter sua família morta por viciados em Valkyria, se transfere para a divisão de narcóticos, o DEA, e se infiltra na família Punchinello, a maior família criminosa de Nova York, responsável pela distribuição da droga V. A história de Max é sobre um cara comum, com uma vida comum, que é transformado em um inferno, um sonho em um pesadelo. E nada disso melhora quando seu único amigo, Alex Balder, é morto na sua frente, e ele é colocado como culpado. Sem ter mais nada a perder, Max parte para uma missão suicida, enfrentar a maior máfia de Nova York, sozinho. Essa é a premissa da história de Max Payne. É simples, a clássica guerra de um homem só. Mas a história não se limita até isso. Sam Lake queria escrever uma história mais profunda e psicológica, e dá pra ver isso no jogo final. No, please God, no. Por mais que o jogo tenha essa atmosfera noir e dark, ele não se leva tanto a sério assim. Red, blue, or green? It's always red or blue in the movies. So, green? No, not the green. Existem também referências a filmes
E por incrível que pareça, até mitologia nórdica. Levando em conta o cenário, fiquei surpreso ao descobrir que alguém havia passado o tempo lendo. O livro intitulava-se A Era do Assassinato e da Tempestade. A resenha na quarta capa mencionava mitos nórdicos e o Ragnarok, o final do mundo viking com um terrível inverno que cobria a terra de gelo quando crimes cruéis corriam soltos e toda a humanidade se perdia. Eu podia entender como alguém colocaria na cabeça o fato de que estaríamos no final dos tempos. Também estava começando a perceber o que a boate era na verdade e em que o seu proprietário estava metido. Tudo isso acompanhado pela dublagem de James McCaffrey e pelos painéis em graphic novel, que na verdade são fotos dos próprios desenvolvedores do jogo. O jogo é um shooter em terceira pessoa, às vezes com elementos de plataforma, assim como Tomb Raider, mas com a câmera e movimentos mais fluidos. Max consegue desviar de balas rolando para o lado ou ativando o Bullet Time, que é a coisa que você vai mais usar no jogo, já que Max é frágil e pode morrer com só um tiro de 12. Em contraste, os inimigos também, fazendo todo o combate no jogo ter aquela adrenalina de poder morrer a qualquer movimento em falso, e trazendo um ar cinemático a cada encontro. O arsenal de armas se estende até pistolas e submetralhadoras, que podem ser usados em duas mãos, clara referência aos filmes de John Woo, até rifles e granadas. Mesmo com a mecânica de desviar de balas, o jogo é bem difícil às vezes, mesmo na dificuldade normal. Uma dica que eu dou é gastar todas as balas em Bullet Time e depois usar o Shoot Dodge, que faz que suas balas recarreguem automaticamente. Ajuda bastante em bosses, que geralmente aguentam mais tiros. As fases são muito bem construídas, deixando você ser criativo com as mecânicas do jogo, além dos cenários reagirem com objetos quebrando durante o tiroteio. As fases também possuem segredos e easter egg. Max Payne, originalmente lançado para PC, foi um sucesso de venda, ganhando até um port para PlayStation 2 feito pela Rockstar Games. Max Payne também foi um dos primeiros jogos a ganhar uma dublagem oficial em português. Por mais que a qualidade da dublagem às vezes não seja lá essas coisas, e às vezes pareça um pouco amadora, foi um marco bem importante para a dublagem de jogos aqui no Brasil. Senhoras e senhores, aí está o senhor pé no saco. O saco de pancadas. Essa foi boa. Inventaram essa baboseira toda ou pediram que o bêbado lá embaixo inventasse pra vocês? Não respondam, é só uma pergunta retórica. Tenho algo para Lupino. Ele está? Isso depende de quem está perguntando. Um amigo ou um tira de merda disfarçado? Não responda. É uma dessas perguntas, como você disse, retóricas. Lupino não está aqui, mas mandou dizer adeus. O grande sucesso de Max Payne gerou duas sequências. Max Payne 2, lançado em 2003, e Max Payne 3, lançado em 2012. Por mais que hoje em dia não seja tão lembrado, Max Payne tem uma atmosfera, história e gameplays incríveis que conseguem ser muito boas até hoje. Além de ter sido o primeiro jogo a popularizar a mecânica de Bullet Time, que hoje em dia é usada por muitos jogos, até GTA V tem a sua versão. Max Payne, assim como as suas influências, foi um marco que se estende até hoje.